do tempo, né, de planejar a rota a respeito desse ano, aquilo que você pode fazer para ter um tempo extraordinário. Muitas pessoas fazem, escrevem seus alvos, suas metas para o ano, só que passa um pouco de tempo, ela acaba esquecendo disso, acaba deixando isso para lá. E aqui eu quero trazer uma clareza que eu tirei lá de Eclesiastes 8:5, uma sabedoria muito importante a respeito de conhecer o tempo e modo das estações da sua vida. Porque a maioria das pessoas vive como se fosse um bêbado. Eles não sabem discernir o tempo. E a sabedoria de Eclesiastes 3 diz que o sábio sabe o tempo de chorar, de sorrir, o tempo de plantar, o tempo de colher. E isso é fundamental para ter uma vida próspera, abundante, ter uma vida realmente dentro de um propósito. Eu conheço muitas pessoas que têm um potencial extraordinário, pessoas que poderiam ter um futuro brilhante, mas por talvez estar intempestivo naquilo que ela está fazendo, ela acaba patinando. Por que eu estou Por que eu estou falando tudo isso? É porque não adianta você fazer a coisa certa num tempo errado. Eu, como advogado, eu trabalho muito com prazos. Então, se eu protocolar minha melhor peça, minha melhor defesa, um dia depois do prazo, não vale de nada. E, para isso, é importante você corrigir a rota. Eu estou escrevendo um livro que chama Como Recuperar 7 Anos Roubados. Como assim, Sandra? Fala a respeito de tempo perdido com coisas fúteis, inúteis, ou que não é para você, que você não foi chamado para fazer. Por exemplo, em 2012 para 2013, eu perdi um ano da minha vida com um relacionamento errado, fazendo coisas erradas, gastando dinheiro errado. E eu costumo dizer que eu perdi 5 anos da minha vida por conta desse ano. Tempo que eu parei de crescer, de ler, de exercitar. Então, eu perdi realmente muito. Foi uma grande perda na minha vida. E por que eu estou falando tudo isso? Porque não adianta nada você falar, vamos começar um novo ano, novas metas, vou crescer, vamos romper, vamos fazer acontecer, mas não sabe como fazer isso. O importante é que você tenha clareza, ciência, sabedoria. Isso custa caro. O preço da ignorância é muito pago por muitas pessoas porque não conhecem o preço da sabedoria. Esse livro retrata muito a respeito de recuperar anos roubados, ou seja, o tempo perdido que você passa. Por exemplo, se uma pessoa faz uma faculdade que não é do seu propósito, ou ela não foi chamada para fazer aquilo ali, ou ela está fazendo aquela faculdade para ganhar dinheiro, eu desculpo falar, mas isso é perda de tempo. Eu vejo algumas pessoas falando, não, eu vou fazer faculdade porque eu quero ter estabilidade financeira, porque eu quero ser rico, porque eu quero ter um bom emprego, mas faculdade hoje em dia não é garantia de emprego. E muitas vezes, eu conheço até médicos que são bem-sucedidos, mas eles fizeram faculdade para ganhar dinheiro. E agora não tem uma vida próspera, abundante. Estão realmente querendo parar com isso. Eu passei 7 anos trabalhando no emprego fixo, vendendo minha hora. E eu tinha um medo horrível de sair dali. Porque eu pensava, nossa, se eu perder esse emprego, eu não vou terminar minha faculdade, vou ter que trancar. Lá na frente eu não vou ter emprego, vou morrer de fome. E é isso. Muitas pessoas, elas vivem intempestivamente com medo do futuro, sem planejamento. E o objetivo desse vídeo é esse, te trazer clareza, porque, como eu disse, viver uma vida como fosse um bêbado, não tendo a clareza da sua finitude, ou seja, nós vamos viver no máximo 100, 120 anos. E é preciso que você entenda isso. Até eu fazer 18 anos, demorou muito para chegar. Mas depois que eu entrei 18 anos, passou muito rápido. É importante que nós entendamos isso. Passou muito rápido. E por quê? Porque eu estava fora do propósito. Porque eu não estava com a clareza daquilo que eu queria fazer. E muitas adolescentes, né,
acabam terminando o ensino médio e falam, e agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma faculdade, eu tenho que tomar um rumo na minha vida. E aí tem aquela crise, porque não sabe o que ele vai fazer, não sabe o que vai acontecer. Importante para começar esse ano de 2023 é você escrever um álbum. Por que escrever? Porque aí você não vai esquecer. Quantas vezes nós temos um objetivo, uma meta, mas não escreve e acaba amanhã que não fazendo, não cumprindo. É importante que nós venhamos a escrever. É importante que você tenha uma agenda. Você planeje aquilo que você deseja no seu coração e escreva para que você não venha a esquecer. É importante também que você tenha uma outra pessoa, né? Sozinho, realmente, a gente não vai muito longe. Por exemplo, quando eu me propus a aprender inglês, eu fiz um grupo com a pessoa, só que ela me abandonou no percurso, e acabei que eu parei, né, de frequentar essas aulas. Porque a gente precisa de amigos que nos impulsionam. É assim na academia, você precisa de um parceiro, é assim que quem planeja fazer pedalada, precisa de alguém que realmente fala, mas hoje eu não estou afim, mas aí a pessoa bate na porta e fala, não, a gente vai. Para a gente fazer vídeo mesmo, conteúdo, gravar vídeos. É importante que alguém esteja realmente falando, não, vai dar certo, vai acontecer, tô junto, você foi, né? É importante que alguém realmente faça isso, porque isso não, é como se fosse um combustível para que você possa continuar crescendo e rompendo. Então, vamos lá. O aqui que eu escrevi para me falar. Então, esse livro fala de conhecer o tempo e as estações, né? A respeito disso que eu estou falando. Eu cresci na lavoura, na roça, e você não pode plantar a hora que quiser. Não tem um tempo certo. Porque se você plantar no tempo errado, no tempo de chuva ou no tempo de seca, tem certos tipos de coisas que não dá, não prospera. Então, você tem que saber isso. Você tem que esperar certo tempo de chuva para plantar. Assim é a vida. Às vezes não sei você, mas quando eu acordei para a vida, eu tinha que saber que eu tinha que trabalhar muito, eu tinha que estudar muito. Por que eu falo que eu deveria recuperar esses anos roubados? Por isso que eu lia livros em áudio na velocidade 2, porque eu perdi muito tempo sem ler. E por isso que eu decidi que eu tinha que parar de comer açúcar, refrigerante, beber certas besteiras, comer coisas de fast food, porque eu percebi que isso estava acabando com a minha saúde. E eu vejo que muitas pessoas hoje têm uma farmácia em casa porque tem que ter tomado um remédio, todas as pessoas. Na verdade, a farmácia, ela é feita para que você sempre compre remédios. É uma indústria. E é necessário que você esteja sempre dependente disso. Então, quem se alimenta mal, quem não se exercita, quem não tem um propósito, vai acabar tendo que se submeter a isso. Por isso que é um preço, né? É um preço você acordar cedo. É um preço você ter que fazer exercícios, academia, correr, se exercitar, buscar algum esporte, ler, praticar. É um preço. Não é caro, não é barato. Não estou dizendo que é fácil fazer isso. Mas também é um preço também, um preço da ignorância, um preço de você ficar trabalhando para os outros a vida toda, um preço de você ficar tendo que tomar remédio para emagrecer. É um preço. Tudo na vida, na verdade, tem um preço. Você tem que escolher e saber o que pagar. Existe um preço para ignorância, como eu falei, mas também tem um preço para sabedoria. Então, estou escrevendo esse livro, me propus a terminar ele até o mês que vem. Esse vai ser diferente, vou ter que publicar ele, porque a gente sai do zero, né? Já tem 2 livros publicados só de forma digital, só que esse aí, eu vou ter que realmente dar um jeito de imprimir ele, dar um start. É caro, não é barato imprimir um livro. Para fazer umas 500 cópias, mais ou menos. E aí, como não tem tanta... então, uma equipe, né, para vender, para fazer marketing, essas coisas, eu vou vender eu mesmo. Mas é só um começo. Por que muita gente não tem um planejamento? Porque, não, isso é muito difícil, eu não sei, não vou nem começar. Quantas vezes eu tive um objetivo na vida, uma decisão de fazer alguma coisa, mas eu percebi que é muito difícil.
Escrever 10 livros é difícil, mas comece com um. Correr todo dia é difícil. Ah, começa a correr uma vez por semana. Ah, fazer academia é difícil. Não, vai um dia. É difícil, só que a gente fica inventando desculpas, né? Por isso que é bom a gente planejar. Escrever no papel. Esse ano, no começo de ano, na verdade, 2023, é um tempo que você pode viver coisas que você nunca imaginou viver. Porque quem vive de condição, quem escreve só aquilo que pode fazer, isso não é planejamento. Planejamento, na verdade, é aquilo que você escreve, que você planeja, coisas que você nem imagina. Há 5 anos atrás, eu nunca imaginei viver o que eu estou vivendo hoje. Estava totalmente fora da minha capacidade. E hoje, eu planejo coisas ainda maiores, porque isso não é nem a sombra. Eu creio que eu posso viver coisas ainda maiores. Mas para isso eu preciso de planejamento. Eu preciso de, além de fé, claro, de decisão, de atitudes, de posicionamento. Eu conheço uma pessoa que não tem a menor capacidade, mas só que ela segue uma página no Instagram de casas de luxo, casas muito bonitas, né? Só que eu percebo assim, a gente pode perceber, né? Se ela para ela comprar uma casa dessa, ela tem que trabalhar pelo menos uns 600 anos, ganhando o dinheiro que ela ganha hoje. Mas ninguém tem 600 anos da vida. É preciso você entender que a gente tem que viver, a gente deve viver os sonhos tempestivamente. De nada adianta ter 100 milhões na minha conta daqui a 200 anos, porque eu não vou estar vivo até lá. É importante você entender isso. É para isso que tem a sabedoria. Por isso que a gente não precisa viver igual bêbado, como se nunca fosse sair daqui. A gente não é daqui, a gente está passando só uma fase. Mas isso não significa que a gente tem que viver aqui uma vida medíocre, uma vida patética, um termo mais pejorativo, né? Uma pessoa que acorda e dorme, espera o fim de semana para descansar, espera o fim do mês para receber o dinheiro, para pagar as contas, e antes do meio do mês já acabou o dinheiro, espera o fim do ano para ter as férias. Então, isso não é uma vida que está no propósito. Talvez, claro, não estou dizendo, todo mundo, nem todo mundo pensa diferente. Não é errado. Se a pessoa nasceu, igual eu já vi pessoas falando assim, tem 30 anos que eu sou funcionário dessa empresa, tem 30 anos que eu estou nessa mesma função. Se a pessoa se sente bem, assim, ninguém é obrigado a prosperar, ninguém é obrigado a sair dali. Mas eu penso particularmente uma vida, para ter uma vida abundante e próspera, a pessoa, na verdade, ela tem que entender que a gente tem que pular de fase de vez em quando, tem que crescer. Se a gente está estagnado, uma árvore, quando a gente planta uma semente, ela não fica uma semente o tempo todo. Uma hora ela cresce, ela tem que crescer. Você sembrando no jardim é obrigado a prosperar. Então, uma pessoa que não prospera, que está há 2, 5, 10 anos vivendo as mesmas coisas, ganhando o mesmo salário, no mesmo lugar, é porque ela não tem planejamento de rota. Ela não se dispôs a crescer, a melhorar. Não estou dizendo que você tem que crescer, ser obrigado a fazer isso, não. Mas uma coisa que a gente não, que eu acredito que ninguém deveria ser medíocre, é viver uma vida mediana. Quantas pessoas acordam com 40, com 50 anos, falam, o que eu fiz na minha vida? Minha vida já está acabando, eu nem sei o que eu fiz, estou fora do propósito, acordei agora no sofá, então o que eu conquistei? Não estou falando de riquezas materiais, não, mas qual o legado que eu vou deixar nessa terra? Por que 97% das pessoas passam por essa existência e são esquecidas da primeira e na segunda geração, não têm propósito, não são lembradas? Não estou falando de pessoas que são extraordinárias, extraordinárias no sentido de serem especiais, igual o Pelé, igual o Neymar, igual o Raul Seixas, igual essas pessoas que morrem, igual o Ayrton Senna. Mas você pode ser o Ayrton Senna, o Pelé, um cantor famoso da sua vida, da sua família, da sociedade. Né? Para que esse ano seja um ano extraordinário, é bom que você corrija a sua rota, daí o tema desse vídeo. Planeje. Se você está fora do propósito, a melhor coisa que você deveria fazer é replanejar. Tem gente que o ano dela, hoje, para esse ano 2023, é de desfrutar, né? De descansar, de viver no sábado. Outras pessoas já não, tem que estudar. Claro que tem que descansar, mas gastar essa energia toda para estudar.
no ano de 2000 há 2 anos atrás, eu lia praticamente 2 livros por semana para mim, para que eu pudesse conseguir falar. Eu não conseguia desenvolver um assunto com ninguém. Eu não conseguiria nunca gravar um vídeo desse. Mas para isso eu precisei estudar, eu precisei aprender, eu precisei ler, eu precisei treinar. Isso aqui é um treinamento, na verdade, né? Tem pouquíssimas pessoas aqui na live agora, mas eu creio que isso é só um começo. Uma pessoa que tem 5 milhões de visualizações no YouTube, não começou hoje. Ninguém nasce próximo, rico, feliz, hoje. Não, precisa de treinamento. Um casamento tem que ter treinamento. Tem que estudar. Ninguém casa hoje e fala, não, meu casamento é o melhor do mundo. Não, precisa de sempre ajuste. Ah, por que eu nunca vou abrir uma empresa? Ah, não sei, é porque é difícil, eu não sei como é que faz. Então, a pessoa prefere continuar na zona de conforto. Quando eu passei 7 anos trabalhando na mesma empresa, eu já sabia fazer tudo aquilo. Já era tudo planejado. Entrar a semana e sair a semana, e eu sabia fazer exatamente aquilo que eu fazia. Só que eu não crescia, meu salário não crescia, eu continuava trabalhando 8 horas por dia, era sempre previsível. Até que um dia eu falei, não, tem que sair daqui. Eu decidi sair e demorei 1 ano ainda para sair, planejando, né? Escrevendo o que eu tinha que fazer, como que eu poderia fazer. Claro que eu já tinha uma faculdade, eu estava terminando a faculdade, mas mesmo que eu não estivesse fazendo essa faculdade, eu teria que sair dali, eu teria que sair para mudar de profissão ou, sei lá, de cidade. Eu tinha que me movimentar. Quando a pessoa não se movimenta, ela tende a definhar, na verdade, né? É um declínio. Então é isso. Que você possa... Vou já finalizar por aqui, porque já tem quase 20 minutos de vídeo. Vou deixar essa live aqui salva. E é só a primeira de muitas. Tenho plena convicção de que eu gosto de estudar, gosto de aprender. Tenho uma sede de conhecimento fantástica. Só que eu não quero deixar só isso para mim. Eu tenho que decidir que eu tenho que passar isso para as pessoas mais para adiante. Quanto mais eu preciso passar, mais eu vou crescer. Porque eu vou despejar conhecimentos, despejar experiências, mas eu vou ainda buscar atrás de mais. Eu não quero simplesmente chegar, não, cresci, ponto. Me acostumar com aquilo que eu tenho. Não, chega. Então é isso. Que você possa acordar ainda enquanto é tempo. Na verdade, enquanto nós estamos aqui, né? Enquanto nós estamos nessa existência, há tempo para crescer, para mudar, para deixar um legado nessa terra, nessa existência. E é importante que você tenha conhecimento daquilo que você está fazendo agora. É importante nós sairmos das bolhas, sairmos das prisões. Quando as pessoas ainda vivem prisioneiras, eu era assim, prisioneiro. Sempre tem uma prisão ou outra, né? A gente tem 2 séculos, um século já que a gente deixou a escravidão no Brasil, só que hoje ainda muitas pessoas são escravas, vivendo uma vida que não foi chamada para fazer, trabalhando num emprego que não gosta, um relacionamento abusivo, enfim, sendo alienadas por padres, pastores, por professores, por pais. Já fui prisioneiro de tantas coisas, mas eu percebi que eu tinha que sair dali. Uma decisão realmente que custa, né? Que é muito caro, que rege uma vida. Por exemplo, quando eu terminei o ensino médio, pensei, o que eu vou fazer? Muita gente fala, não, você tem que fazer uma faculdade. Hoje em dia, faculdade, dependendo, não vale nada. Mas, ainda hoje, muitos jovens se formam e são forçados por pais, por amigos. Ah, não, tem que fazer uma faculdade. Eu tenho conhecidos que pensam dessa forma. Tem que fazer alguma faculdade. São doutrinados ainda a seguir conforme a música. Nada contra fazer faculdade. Eu fiz também. Não me arrependo. Mas hoje eu percebo que se isso não estivesse no meu propósito de vida, seria uma perda de tempo. São 5 anos de uma faculdade. E isso, se você fizer uma faculdade, eu fiz de direito, e a pessoa não servir na área, não viver, não trabalhar,
não sentir prazer naquilo, isso é anos perdidos, anos roubados. Quando você fica num relacionamento que te rouba, igual eu falei que fiquei em 2012, e esse relacionamento te prende, te faz, puxa, na verdade faz você andar para trás. Isso é um ano roubado. Para isso você precisa mudar de rota, decidir que não está bom naquilo que você estava. Esse ano de 2023 pode ser um ano próspero, abundante na sua vida, mesmo com todos os cenários demonstrando o contrário, cenário político, econômico, cenário, enfim, tantas notícias, né? Mas nós devemos buscar ainda a viver, andar fora da praia, da manada, e desfrutar de uma vida abundante, próspera, dentro do seu propósito. Não importa o que você venha fazer, importa que você cumpra o seu propósito. Isso aí. Obrigado pela participação. Tchau, obrigado.